Se você acredita que Deus não existe, você está certo. Porque, de fato, Deus não existe e eu posso provar. Fica até o final. A partir dessa afirmação que muitos ateus fazem, muitas pessoas também que se consideram não ateus, mas que não acreditam na divindade de Deus, em Jesus, Espírito Santo, acreditam em alguma coisa, em uma força, em uma vibração, em algo do tipo que não seja Deus. E aí eu vejo muitas pessoas cristãs, crentes, sei lá o quê, que gostam de discutir esse assunto. De dizer que Deus existe e querer provar por A mais B, porque existe essa Bíblia, porque existe esse abajur, porque existe, sei lá, qualquer coisa. Tentam pegar algo da ciência e trazer, porque o Sol está numa altura que não queima a Terra, mas só aquece, porque a Lua está numa altura que ilumina toda a Terra e ela gira, aquela coisa toda, tentando trazer algumas situações que provem que Deus existe. Mas a grande verdade é que não tem como provar que Deus existe, porque Deus não existe. Só existe algo que foi feito. Esse microfone foi feito, foi produzido por algo ou alguém. Então esse microfone existe. Essa Bíblia existe porque foi feito, foi produzido por algo ou alguém. Então essa Bíblia existe. Esse abajur existe porque ele foi feito, ele foi produzido. Deus não foi feito e nem produzido por ninguém. Então, por ora, Deus não existe. Então, como eu classifico Deus? Ele não existe, ele é. Ele não foi produzido por ninguém. Ele não foi feito por ninguém, por mãos de ninguém. Então ele é. Deus se classifica na Bíblia como o eu sou, não como o eu existo. Diga lá, porque Deus que existe e tal. Não, ele se classifica como o eu sou. Ou seja, ele se coloca na posição, eu não existo, eu sou. Só se classifica como eu sou aquele que é. Aquele que foi feito, que foi produzido, aquele que existe, ele não se classifica como eu sou. Porque ele existe. Os anjos existem. Os arcanjos existem. Os querubins existem. O céu existe. O mundo existe. Você existe. Eu existo porque nós fomos produzidos por alguém. Deus não foi produzido por ninguém. Ele sempre houve. Sempre existiu a figura de Deus. Então Deus não existe. Eu fico vendo muitos crentes debatendo com coisas imbecis, idiotas, pegando Deus no seu tamanho infinito e reduzindo Deus a provas desse tamanhinho que ele existe. Não faça isso. Não reduza Deus às suas provas científicas, cabais, humanas e de todas as outras esferas, porque fica feio. Quando Deus vê pessoas reduzindo ele a provas humanas de que ele existe, acho que ele... Nossa, que gente idiota! Porque o crente, ele quer provar para A mais B que ele não é nenhum doido acreditando em quem não existe. Mas isso se torna idiotice. Ah, porque o ateu não acredita, azar o dele. Ah, porque o meu pai não acredita, azar o dele. Ah, porque o meu professor de história, de filosofia não acredita, azar o dele, azar de quem não acredita. Não adianta você discutir. Não adianta você dizer porque o Sol está nessa altura, porque a Terra gira assim e é impossível minimamente por um ato de explosão, de Big Bang, ter todas essas coisas tão perfeitas, os montes, as montanhas, os mares, isso, aquilo. Gente, quem não quer acreditar não vai acreditar por mais que você traga 1 milhão de provas que Deus é. Então não prove. Não fique se desgastando para provar algo que não querem acreditar. Se não querem acreditar, tá tudo bem. Até porque você dizendo que Deus não existe, você está certo. Ele não existe, ele é. Ele não foi feito, ele sempre houve. Então vamos parar com essa palhaçada de querer ficar discutindo. Aí você fica perdendo o seu precioso tempo, não sei também se é precioso,
tentando provar por A mais B que Deus é. Olha o que aconteceu na minha vida, olha isso daqui, olha esse milagre, olha que não sei o quê. Quem não quer acreditar, não vai acreditar até ter uma experiência pessoal de que Deus é. Conheço vários ex-ateus que só começaram a acreditar que Deus existe quando tiveram uma experiência pessoal com Ele. Acredite, pessoas que nunca tiveram experiência pessoal com Jesus, com Deus, com o divino, com o sagrado, nunca vão acreditar que Ele existe. Não é você dizendo que o sol está aí brilhando e não nos queima que você vai convencer essas pessoas. Só vão acreditar quando tiverem experiências pessoais e profundas. Então, quando alguém dizer para você, Deus não existe, você vai concordar e dizer, é verdade. Ele não existe. Ele é. Ninguém o fez. Ele sempre houve. Ninguém o produziu. Pelo contrário, ele me produziu. Ele me fez. Ele criou o universo. Ele criou a fotossíntese. Ele criou os animais. Ele criou os céus. Ele criou a terra. Quem? O eu sou. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Então vamos parar com essas discussões de se Deus existe ou não, porque ele não existe. Então não perca o seu tempo tentando explicar Deus, porque a cada vez que você tenta explicar a existência de Deus, você se enrola mais e mais, porque não tem como explicá-lo. Já dizia Preto no Branco, ninguém explica Deus, ninguém explica. É você tentar reduzir ele a algo muito pequenininho. Porque as provas que tem pelo tamanho dele são pequenas, irrisórias. Então você acaba tendo um diminutivo de Deus. Você acaba fazendo um reducionismo gigantesco para tentar colocar Deus, fazer ele caber dentro da sua prova muito pequenininha. Ai, o meu esposo não acredita, a minha esposa não acredita. Azar, o dele. Eu espero que um dia ele e ela tenham uma experiência pessoal e intransferível com Deus. Ao invés de você tentar provar para o seu conhecido, para o ateu, para a ateia, para o à toa, sei lá quem seja, que Deus existe, peça a Deus para que tenha uma experiência com o fulano, com a fulana. Porque o dia que ele tiver uma experiência, ele muda de opinião, assim como vários mudaram. E Deus não fica triste quando alguém diz que ele não existe, gente. Eu não sei que Deus de masculinidade frágil que vocês adoram. Eu não sei o Deus de divindade frágil que vocês creem e acreditam, que ele fica putinho e com... Nossa, disseram que não acreditam em mim. Oh, estou tão triste. Eu não sirvo esse Deus. Deus não fica triste quando dizem que não acreditam nele, pelo contrário. Ele dá gargalhada, ele dá risada, ele fala, eu conto ou vocês contam? Deus é soberano. Deus é... Tá vendo? Até para colocá-lo em palavras é difícil. Como é que ele vai ficar triste quando alguém diz que não acredita nele, que ele não existe, que é o cosmos, que é o Big Bang, que é não sei o quê? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor do Deus do Evangelho. Deus é muito maior do que essas afirmações, do que essas crenças. A verdade, Deus está cagando para quem diz quem não acredita nele. Ele abençoa essas pessoas da mesma forma. Ele livra essas pessoas da mesma forma. Ele ama essas pessoas da mesma forma. Porque ele não é um Deus de masculinidade frágil ou de divindade frágil, seja o que você quer colocar. Então, vamos parar com isso? De discutir se Deus existe ou não? Porque ele não existe. Ele é. Até mais.